Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, damos graças a Deus, podemos estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, nossa quarta-feira, para adorar este Deus maravilhoso. Como esse hino, essa canção disse, né? Render aos pés do Senhor Jesus. Não há nada melhor do que isso. Neste mundo tão tribulado que nós vivemos, de nós podermos render aos pés de Jesus. Graças a Deus. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no último livro da Bíblia. O último livro, capítulo 19. Último livro, Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler 4 versículos. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 7. 4 versículos apenas. Vamos lá. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. É somente o 9. Falei 10, mas somente é o 9. Vamos orar. Senhor, nós damos graças ao Teu nome mais uma vez, elevando as nossas vozes e todo o nosso ser diante da Sua presença, diante da Sua glória e majestade. Como essa canção acabou de falar, nós nos rendemos a Teus pés, porque nós dependemos do Senhor. Precisamos a cada dia, a cada momento, a cada segundo das nossas vidas, a Sua misericórdia. Portanto, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para ouvir a Sua voz, para Te adorar, Te bendizer, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ajude mais uma vez, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, falando conosco, e que o Senhor em tudo venha ser glorificado. Nós Te damos graças, ó Pai. Seja Teu nome exaltado para sempre, no nome de Jesus. Amém. O casamento do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. O que a visão de João em Apocalipse retrata é a festa de casamento do Cordeiro. Jesus Cristo é a sua noiva e a igreja. O Cordeiro é o casamento do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e a sua noiva, que é a igreja. Isso na sua terceira fase. A implicação é que 2 primeiras fases já ocorreram. A primeira fase, ela foi completada na terra, quando cada crente foi chamado a colocar a sua fé em Cristo como Salvador. Essas 2 fases já ocorreram dentro desse contexto que nós estamos lendo, irmãos. Ou seja, para o futuro, dentro do que João viu, isso já ocorreu, mas na verdade ainda está para acontecer. Mas a primeira fase foi completada na terra, quando cada crente foi chamado a colocar a sua fé em Cristo como Salvador. Isso aí nós já começamos a firmar um laço com o nosso amado noivo, que é o Senhor Jesus. O dote foi pago, assim como os noivos e os pais do noivo pagavam dote à noiva. Aqui o dote foi pago aos pais do noivo, ao Deus Pai, ou seja, seria o sangue de Cristo derramado em nome da noiva. Então o dote pago foi o sangue de Jesus, que nos pagou para ter nós como noiva dele. A igreja hoje na terra, então, é a noiva de Cristo. E como as virgens prudentes da parábola, todos os crentes devem estar observando e esperando
pela aparição do noivo. Quando fala as virgens loucas ali, nós representamos ali as virgens loucas e as virgens, as que eram prudentes. As prudentes são aqueles que esperavam o noivo. Assim, todo cristão deve estar preparado para ir ao encontro do Salvador. Precisa estar preparado para ao encontro da aparição do noivo, que vai ser no arrebatamento. Quando o arrebatamento vier, toda noiva, toda a igreja, todos os crentes precisam estar preparados para o encontro do esposo. A segunda fase simboliza o arrebatamento da igreja, quando Cristo vem reivindicar sua noiva, levando para a casa do Pai. É assim que nós vamos, ou seja, o noivo vem, busca a noiva e nos leva diretamente para a casa do Pai. A ceia das bodas segue então como terceiro e último passo. A ceia das bodas do Cordeiro acontece no céu entre o arrebatamento e a sua segunda vinda, ou seja, durante a grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. Vem primeiro os galardões que a igreja vai receber e automaticamente a igreja passa pela bodas do Cordeiro. Ela vai se casar então com o Cordeiro, a igreja. Não só a igreja vai participar desta festa de casamento, como a noiva, que é de Cristo, né? A noiva de Cristo, como a noiva de Cristo, mas também haverá muitas outras pessoas que participarão dessa bodas, desse casamento com a igreja. Esses outros incluem os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que já morreram, né? Eles ainda não terão ressuscitado, mas as almas e o espírito deles estarão lá conosco, quando nós estivermos no céu após o arrebatamento. Como o anjo disse a João para escrever no Apocalipse capítulo 19, no versículo 9, que nós acabamos de ler: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vão participar das bodas do Cordeiro e da ceia das bodas do Cordeiro. A grande festa que vai ser feita lá no céu com Cristo, que é o noivo, com a igreja, que é a sua noiva. A ceia das bodas do Cordeiro é uma grande celebração gloriosa de todos os que estão em Cristo Jesus. Só vai poder participar das bodas do Cordeiro quem está em Cristo Jesus. Os seus servos, os seus filhos, em todos os tempos, aqueles que já morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, quando nós formos ao encontro de Jesus nos ares, nós entraremos nas mansões celestiais, juntamente com os anjos. Ali nós vamos então começar a participar das bodas do Cordeiro. A grande festa, irmãos, que está nos esperando. Além de nós sermos a noiva do Cordeiro, nós automaticamente somos também convidados a participar desta grande festa maravilhosa, que o mundo não sabe, oculto para as pessoas que não compreendem, mas nós temos o Senhor Jesus como nosso noivo, porque somos a sua igreja, somos a sua noiva, e nós estamos aguardando esse grande dia em que nós todos estaremos ali diante do nosso noivo para casar e celebrar aquela grande festa nupcial ali no céu. João, quando ele escreveu aqui, que o anjo pede e autoriza ele a escrever, João fala aqui que ele escreve que o anjo determina, pela uma ordem de Deus, que todos devem louvar. Todos devem louvar. Ele fala no versículo 7, regozijemo-nos, ou seja, alegremo-nos, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Todo o coro celestial, irmãos, incluindo os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e todo o exército dos redimidos, todo o céu, irmãos, foge do nosso entendimento. Que festa gloriosa vai ser essa? Nós veremos anjos tocando instrumentos que nós nunca vimos aqui nessa terra. Ouviremos louvores a Deus que nós nunca ouvimos aqui neste mundo. Nós veremos glória dos anjos,
e nós estaremos lá diante do trono de Deus, esperando. Aqui ele fala, olha, regozijemo-nos, alegremos, porque a sua esposa já se aprontou. Todos estarão ali. Todos foram exortados a alegrar e ser felizes, irmãos. Todos que estão no céu, se alegrem, sejam felizes, regozijem-se, se alegrem, ficam felizes. Por quê? Por que essa alegria? Dois motivos. Porque, primeiro ele disse no versículo 6, o nosso Senhor reina. Veja no versículo 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor começa a reinar, Ele começa a ter o domínio sobre tudo, aonde ninguém mais vai ter aqui dificuldades, problemas que possam querer impedir a obra de Deus. E no versículo 9 que nós estamos falando, ele disse, e disse-me mais, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o nosso Senhor reina, esse é o motivo da alegria, e a bodas do Cordeiro, devemos nos alegrar, céus, terra, todos os filhos de Deus, todos os anjos, toda a glória sejam dadas a Ele, porque Ele reina. Ele agora vai imperar sempre nesse novo reinado que Ele está para implantar aqui na terra. Ele diz no versículo 1, uma voz de uma grande multidão, como um som de muitas águas e fortes trovões. E depois destas coisas, no versículo 1, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Irmãos, imagine que grande festa vai ter no céu. Por isso que nós entendemos que o céu não é um lugar de silêncio, é um lugar de glória a Deus, é um lugar de aleluia, é um lugar de festa, é um lugar de alegria, onde todos se regozijarão, irmãos. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem preocupação com este mundo, nada, é só alegria diante de Deus, porque o Senhor é a nossa alegria, diz a palavra de Deus. Todos os celebrando, os crentes fiéis, vitoriosos, celebrando as bodas do Cordeiro, anjos voando, se alegrando, trombetas tocando, instrumentos tocando, e glórias e aleluias, louvores ao grande Deus, porque Ele reina e porque chegou a bodas do Cordeiro, o casamento do Filho de Deus. Canções de casamentos, irmãos, essas são as suas características. É muita música, alegria. Pouco tempo nós tivemos no casamento da Pâmela e do Felipe, nós vimos músicas, instrumentos, louvores, todo mundo bem vestido, né? Um para o lado, um para o outro, aquela alegria, porque estávamos participando de um casamento. Assim também será, mais ou menos para termos uma ideia, o casamento do Cordeiro com a sua noiva, muita alegria, muita festividade, tudo colorido. Nós não sabemos que tipo de alimento nós vamos nos alimentar lá, mas nós sabemos que o Senhor será o nosso alimento, Jesus será a nossa alegria. Nós estamos casando com o noivo, vamos entrar às mansões celestiais e participar das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, com muita alegria, muita música, muita festividade, e nós estaremos ali para sempre com o Senhor. Essa, irmãos, é uma promessa desde a eternidade passada. Desde a eternidade passada que Deus já prometeu este casamento com a noiva. Desde quando Ele escreveu o nome dos seus filhos no livro da vida. Este é uma grande apresentação bíblica. A noiva foi apresentada logo após o arrebatamento, e ela está pronta para a cerimônia. Interessante que ela passa ela passa pelos os galardões, ela é aprovada ali nos galardões, e depois que ela passa ali pelos galardões, pelo tribunal de Cristo, ela já entra então para a bodas do Cordeiro, preparada, adornada, santificada, para glorificar o nome do Senhor. Isso ele fala aqui no versículo 7, na parte B, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se
aprontou. A noiva, irmãos, ela não se preparou com as suas próprias obras, mas é pelo trabalho gracioso de Deus. Quando vimos aqui a noiva se aprontou, é porque é Deus quem aprontou essa noiva, o tempo em que ela existe aqui na terra. Aqueles que já morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo. As Escrituras nos ensinam que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É Ele que vai nos preparando dia a dia, vai nos aperfeiçoando, vai nos ajustando. O que Ele leva para a sua glória já está ajustado, está perfeito, e Ele vai levando a sua igreja até aquele dia ao encontro, preparando ela. Assim a noiva se apronta no poder de Deus, pela graça, através do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele está fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia. O Espírito vai trabalhando no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida de adoração, nos preparando, nos revestindo, nos agraciando em comunhão, em autoridade com o Pai, para que quando nós formos arrebatados ao céu, nós já estamos preparados pelo Senhor. Ele disse aqui, o Cordeiro de Deus, a bodas do Cordeiro, e já a sua esposa aprontou. A Nova Jerusalém, irmãos, também ela é apresentada como a esposa do Cordeiro, pelo menos uns 1000 anos no futuro. Enquanto nós estamos aqui, a Nova Jerusalém, ela é apresentada uns 1000 anos no futuro, também como a noiva do Cordeiro. Alguns teólogos acreditam que essa cerimônia coincide com o reino milenar, ou seja, a bodas do Cordeiro é a entrada, é o sinal de que Jesus vai implantar o reino milenar, e ela começa a bodas do Cordeiro, e inicia-se então o reino milenar, o reino de Cristo, e começa com a grande festa. Dizem alguns teólogos que essa festa da bodas do Cordeiro, irmãos, ela não para, ela vai dando continuidade durante os 1000 anos em que estivemos aqui na terra, aqueles que passarem pela grande tribulação. Veja o que João disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, aí ele fala, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora João fala, preparada como uma esposa adornada para o seu marido, em Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Isso parece exagero, mas não é, irmãos. Veja que do capítulo 19 ao capítulo 21, quando entra o reino milenar, a Nova Jerusalém desce. Essa Nova Jerusalém, ela simboliza também a noiva que está se casando com o Cordeiro, porque isso é uma promessa de Deus. A Bíblia fala através dos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e os profetas menores, que Israel é a esposa de Deus, a igreja é a noiva e a esposa do Cordeiro. Israel, a Nova Jerusalém, que será restaurada, é a esposa do Deus, o Senhor Jeová. A noiva, ela é a esposa do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. Então ele diz aqui, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Veja que Deus, a analogia que mostra que da igreja e do adorno da noiva, da esposa, como que a Bíblia fala sobre esse adorno, essa preparação espiritual da Nova Jerusalém. Hoje nós sabemos que temos aqui em Israel essa antiga Jerusalém, mas a Jerusalém do céu, irmãos, ela será uma maravilha, vai ser uma glória, toda adornada de pedras preciosas, e ela vai descer nessa terra para fazer o casamento com o Senhor Jesus Cristo, simbolizando também uma noiva que está preparada para casar. Isso vai se durar durante aproximadamente os 1000 anos. Parece exagero, mas não é, porque em Salmos 90, versículo 4, o salmista disse: 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro disse: com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos
como um dia. Então, irmãos, não é para nós nos assustarmos se passarmos 1000 anos de festa, de bodas, de alegria, de louvor, adorando o nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse período, irmãos, os convidados participarão da grande festa do Cordeiro. Haverá, vejo que o conceito de noiva se expande no novo céus e na nova terra. O novo céu que virá, a nova terra que virá, existe um conceito de noiva, de festividade, de alegria o tempo todo, quando nós entrarmos nas mansões celestiais, no novo céu e na nova terra. Então, a nova Jerusalém é a noiva no sentido de promessa da restauração de Jerusalém ter encontrado o seu cumprimento fiel, porque existe profecia para a nova Jerusalém. Isaías disse assim: por amor de Sião, que é Jerusalém, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. O meu prazer está nela, e a tua terra, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então, irmãos, existe uma grande promessa sobre o povo de Israel, sobre a nova Jerusalém, a nova cidade, em que o Senhor Deus se casará com a nova Jerusalém. Uma analogia, isso significa, irmãos, é o amor, o carinho que Deus tem pelo seu povo. Israel, que foi eleito lá no passado, e a igreja que é eleita agora no presente. Deus tem um amor como o marido tem um amor pela sua esposa. Assim o Senhor também tem esse grande amor pela nova Jerusalém e pela a sua noiva, a igreja aqui. Os crentes, então, têm de se preparar antes para entrarem nessa glória eterna, para participarem desta grande festa que está nos aguardando, tanto a nós quanto o povo judeu. Veja, irmãos, que para participar dessa festa, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. No versículo 8, o texto diz o seguinte: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. É um linho fino, puro. Foi concedido, irmãos, deu poder para que ela se vestisse de linho fino. O linho fino sempre foi um bonito pano e muito caro. O linho, os irmãos sabem que é um material caríssimo, belo, maravilhoso, tanto que em Gênesis 41, 42, Faraó coloca o anel dele no dedo de José, e depois veste José de linho fino, precioso, para ele se apresentar diante de Faraó. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 20, a Bíblia diz que Davi levava a arca, bailando e salteando, vestido com linho fino, e toda Jerusalém e todo Israel se alegrava quando Davi entrava por dentro de Israel, em Jerusalém, levando a sua arca. E os anjos em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, usam linho fino. O linho fino da noiva, irmãos, é brilhante, radiante, limpo e puro. Você consegue imaginar? Você consegue entender o que é esse linho puro, fino, brilhante? Que coisa gloriosa, irmãos. Um pano, um tecido que talvez nós nunca vimos aqui nessa terra. Os panos mais caros, tecidos mais caros, mas são esses linho fino que estão aguardando o povo de Deus, os servos do Senhor. Essa roupa será usada pelos exércitos do céu, anjos e remidos que acompanham a Cristo quando Ele voltar à terra. Quando após nós voltarmos com Jesus, Jesus vem no cavalo branco. A Bíblia diz que o exército dos céus vem montado em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. Essas são as vestes da noiva, irmãs, as vestes da igreja, simbolizando pureza,
brilho, glória, majestade, porque ela foi vestida com o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma glória que está nos esperando, irmãos. É uma grande esperança para a igreja, depois de todas as tribulações, de todas as angústias que passamos aqui nessa terra, de todas as privações e provações. O céu nos espera com glória, com graça, com a virtude do Espírito Santo, com a presença de Jesus, e nós sendo revestidos dessa graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, irmãos, que são a justiça dos santos. No versículo 8, na parte B, disse-me mais, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Aliás, versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Simboliza as nossas justiças, irmãos. Simboliza a vida que você leva diante de Deus, a pureza, a sua piedade, o amor que você tem a Deus, a sua igreja, a Jesus. Essa é a justiça que está sobre você. Nós vamos participar de uma grande festa, e nós precisamos estar com a justiça de Cristo. Jesus falou uma parábola em Mateus capítulo 22, de um rei que deu uma grande festa e mandou chamar os convidados, mas os convidados não quiseram ir. O rei foi e falou: faz o seguinte, meus servos, vão pelos valados, vão pelas ruas e convide quem quiser entrar para a minha festa, porque esses convidados não quiseram. E os servos daquele rei foi pelos valados, foi pelos becos, foi pelas ruas e chamou todo mundo e encheu a casa do rei. Estava todo mundo festejando, todo mundo ali se alimentando, cantando e festejando, mas tinha um ali naquele canto que não estava com as vestes nupciais corretas. O rei chega para ele e diz: e você, como que você entrou aqui, visto que você não está com as vestes nupciais justas? Aí ele chama os servos dele e diz: pega ele não está com as vestes corretas, lança ele nas trevas exteriores. O rei ali, irmãos, simboliza o Senhor Deus. O noivo daquelas bodas que aquele rei estava fazendo para o seu filho é a pessoa de Jesus. E aqueles que estavam ali com as vestes que não eram corretas são aqueles que não conseguiram entrar, que não se renderam aos pés de Jesus. Eles serão lançados fora. Então as nossas justiças, irmãos, como vale a pena hoje nós sermos fiéis a Deus, ser sincero, ser fiel, ser justo, obedecendo a palavra, ouvindo a voz do Senhor, porque essas justiças que estão sobre nós, ela vem do próprio Jesus sobre as nossas vidas, irmãos, e essa justiça é que glorifica o nome do Senhor no céu. É Ele na terra glorificado através da justiça de Cristo que está na sua vida, sobre a igreja, sobre a noiva do Cordeiro. Portanto, só vai entrar lá quem estiver com as núpcias, com as vestes nupciais corretas, as vestes justas, o traje adequado para bodas. Esse traje é fornecido pela redenção de Cristo, pelo que Jesus fez na cruz. Aqueles que se rendem aos pés de Jesus de coração, que não está indo para a igreja para receber qualquer benefício, que não está indo para a igreja para se esconder, ou está indo para a igreja simplesmente por causa da sua consciência, má consciência, não, mas são aqueles que vão com sinceridade, com dor, com sofrimento, com angústia, com as virtudes de Cristo na sua vida. A justiça de Cristo é esse tipo de justiça que vai nos fazer adentrar as mansões celestiais e participar das bodas do Cordeiro. Porque, irmãos, a justiça própria, ninguém vai conseguir entrar no reino de Deus. Tem muitos homens e muitas mulheres, há muitas igrejas que têm a justiça própria, há pessoas que estão procurando um caminho para entrar nas bodas do Cordeiro, mas ninguém consegue entrar com a justiça própria, somente com as vestes nupciais corretas, que são as justiças do Santo, a justiça de Cristo na nossa vida. É isso que o texto diz para nós, irmãos. Por isso,
Paulo, ele faz um alerta em relação ao marido e mulher, comparando o que Cristo fez com a sua igreja, em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aí ele afirma: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós somos um povo especial, irmãos, como Paulo disse, um povo especial, um povo zeloso, de boas obras, humildes, simples, sem aparência, mas nós sabemos em quem temos crido. Nosso coração, a nossa vida precisa estar cada dia mais sendo entregue a Jesus, conhecer a Jesus pela palavra, comunhão através da oração, ter uma vida realmente de temor diante de Deus. De tudo que nós formos fazer nessa terra, o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas, através dessa justiça, irmãos. Portanto, a igreja, a noiva de Cristo, foi purgada de todo pecado e impureza. Ela é sem ruga, uma noiva sem ruga, impecável, sem culpa, virgem e imaculada. Glória a Deus. Jesus está casando com uma noiva maravilhosa, uma noiva gloriosa. Cristo julgou, no versículo 2, a prostituta. No versículo 2 ele diz aqui, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Essa prostituta é uma simbologia, irmãos, dos comércios que fazem as pessoas deste mundo. Ele diz aqui, a terra que, corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha como que a Bíblia apresenta a prostituta em relação à noiva de Cristo, a noiva pura, imaculada, em relação a uma prostituta. Vejam que as vestes, há um contraste muito grande. As vestes da prostituta é de púrpura, é de vermelho, enfeitada de ouros e pedras preciosas, mas a igreja está de linho fino, a justiça dos santos está sobre ela. A noiva é vestida com a justiça de Cristo e imputada a ela essa justiça, mas a prostituta não, ela está de púrpura, de vermelho, ela monta sobre o animal de 7 cabeças, ela é uma pessoa que está se prostituindo com os reis da terra, a grande Babilônia do capítulo de número 17, e ela será julgada por Deus. Esse grande sistema que está fazendo os homens corromperem, as nações se corromperem, governos se corromperem, essa grande prostituta, ela será julgada. Esse sistema vai ser derrubado por Cristo, para que a igreja venha glorificar o nome do Senhor. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículos 22 a 24, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nesse estágio, irmãos, os crentes estão glorificados, o nosso corpo é semelhante a uma vida santificada como dos anjos, como os anjos são. Nesse estágio aqui, nós somos puros. Quando chegar a esse estágio, a nossa vida agora, irmãos, ela está nas mãos do Senhor para sempre, porque fomos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus, e Deus assina embaixo isso, Deus aprova isso embaixo, e vai nos receber de braços abertos, quando nós entrarmos então no céu. Por isso, o texto nos convida para que nós sejamos felizes. Ele disse isso no versículo de número 9. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus, serão felizes,
bem-aventurados. Este é o quarto das 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Bem-aventurado é uma palavra abençoada, irmãos, que significa feliz, alegre, satisfeito, cumprida. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro, aqueles que são chamados às ceias da boda. Além da noiva, a igreja, lógico, é um grupo distinto convidado. Além de nós, a igreja vai ter esse grupo. Quem será esse grupo? Esses grupos que serão chamados, irmãos, representa o Antigo Testamento, os crentes que morreram do Antigo Testamento. Por isso que Jesus falou em Mateus 8:11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E em Lucas capítulo 13, versículo 28, menciona a presença dos profetas, e todos os profetas no reino de Deus. Todos os santos que morreram antes da igreja participarão. Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, Moisés. Você já parou para pensar? Quando você estiver sentado na mesa, à roda do grande noivo, nessa grande festa, que você vai ver Moisés, Abraão, Jacó. Você vai ver os profetas. Veremos os homens de Deus, irmãos, que sofreram por esta causa. Aqueles que passaram a igreja nesses 2000 anos de igreja. Veremos homens que oraram o tempo todo, mulheres, Maria, mãe de Jesus. Acima de tudo, veremos o nosso Senhor, veremos o Espírito Santo e veremos a Deus nesta grande festa. A glória do Senhor que vai estar ali sobre nós, e nós com o corpo ressurreto, santificados, com a mesma força dos anjos, com o mesmo poder dos anjos para glorificar a Deus. Teremos a mesma força de alegria. Às vezes aqui nós queremos louvar, aqui nós queremos entoar louvores a Deus, nós não conseguimos, a nossa mente está pensando um monte de coisa, cansaço, pensamento psicológico, mas nosso corpo lá está com corpo de glória. Louvaremos, entoaremos, cantaremos, regozijaremos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque estamos na bodas do Cordeiro. Todos os heróis da fé mencionados em Hebreus capítulo 11 estarão ali, irmãos, todos. João Batista, que se descreveu como amigo do noivo, João falou no capítulo 3, versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. João Batista disse, eu sou amigo do esposo, eu sou amigo do noivo, eu sou amigo daquele que vai reinar. João Batista, irmãos, que não teve as mesmas características de Herodes, que não teve as vestes gloriosas de Herodes, que não andou nos palácios que aqueles grandes reis andavam, mas andava errante pelo deserto, pregando a palavra de Deus, comendo gafanhoto, com roupas esquisitas, mas ele é amigo do noivo, ele vai estar ao lado de Jesus, ele vai participar das bodas do Cordeiro, e vai estar ao lado de Abraão, Isaque, Jacó, e juntamente com a igreja de Jesus. Por isso, irmãos, que toda a humilhação que nós passarmos, toda a humildade que nós tivermos aqui nessa terra, todas as humilhações por causa da palavra, vale a pena, se morrermos por Jesus, perder nossa vida orando, perder nossa vida pregando, evangelizando, fazendo as coisas para Deus. Glória a Deus. Nós estaremos lá louvando este Deus maravilhoso, irmãos. Vale a pena. Agora, todos os santos que não aceitaram a marca da besta e ainda vivos na terra e entram no reino milenar serão convidados. Assim como Israel foi um povo peculiar do Senhor no seu tempo, agora a igreja é a noiva honrada pelo seu noivo. Essas são apenas imagens do casamento, não a realidade, mas revela a união íntima de Deus com o seu povo. No céu, irmãos, não tem cidadão de segunda classe. No reino de Deus, todos são iguais, tanto a noiva quanto aqueles que já antes da noiva.
e aqueles que vieram da grande tribulação. No céu somos todos iguais, por isso que a igreja é uma representação do céu. Igrejas que fazem divisão por castas, igrejas que fazem divisão por cultura, igrejas que fazem divisão por causa de dinheiro, é uma igreja maldita, está debaixo da maldição, está debaixo das forças de Satanás, porque a igreja verdadeira, ela é pura, ela é imaculada, ela é santa, ela é justa para com todos, todos são iguais, desde o pastor, desde os obreiros, desde as irmãs, qualquer pessoa que for membro da igreja, todos são iguais perante Deus, não há ninguém maior ou melhor dentro da casa do Senhor, porque no céu ninguém é maior do que ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós somos iguais. Infelizmente, aqui nessa terra tem reinos que são divididos pelos homens, por causa da ganância, por causa da vaidade, por causa dos desejos dessa terra, fazem divisões entre si. Mas no céu não existe isso, irmãos, e na igreja também não pode existir, de forma alguma. A igreja é santa e ela é de Jesus. Então as imagens da noiva, elas vão se expandir pelo milênio, como já foi dito, abrangendo todos os redimidos de todas as idades, irmãos. Se nós conseguíssemos entender a profundidade dessas coisas, se nós conseguíssemos compreender a profundidade dessa grande festa, dessa bodas que está nos esperando, nós mudaríamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os grandes projetos que os homens têm para com esta terra, sabendo que isso aqui vai sucumbir, Deus vai destruir essa terra, vai fazer uma nova terra. Os projetos que os homens estão planejando para isso aqui, sabendo que tudo isso vai ruir, nada disso vai existir, mas somente aqueles que estão na glória do Senhor. Veja, irmãos, que as pessoas querem fazer aqui nessa terra um nome. Eu preciso fazer o meu nome, eu preciso criar aqui uma lenda em que eu vou ficar, mas nenhum desses vão permanecer, irmãos. Somente os que estão no céu, no livro da vida. O seu nome será reconhecido de eternidade a eternidade. Mas o homem mais famoso aqui desta terra, seja ele político, famoso de qualquer área da sua vida social, que ele não tem o nome dele escrito na vida, ele vai ser apagado para todo sempre. A diferença é essa, irmãos, que o nosso Deus, ele nos acolhe com o seu amor, ele nos acolhe com a sua graça, está nos esperando para essa grande bodas do Cordeiro, a qual nós vamos participar. Vale a pena servir ao Senhor. Israel sempre aguardou com expectativa essa grande festa. Isaías no capítulo 25, versículo 6, ele disse: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. É uma profecia sobre a bodas do Cordeiro. Isaías 26, versículo 1: haverá canções alegres entre os redimidos de Israel. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros, abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O povo de Israel espera por esse grande dia. Aqueles que serão redimidos, aqueles que foram os remanescentes. E no verso 19 de Isaías 26, ele descreve a ressurreição daqueles que vão trazer os santos do Antigo Testamento para o banquete. Os teus mortos e o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqueles que ressuscitarão e encontrarão também com o Senhor, os seus espíritos, as suas almas
almas encontrarão com o Senhor. Irmãos, este mundo é uma utopia, esse mundo é uma ilusão que Satanás coloriu, que colocou na mente das pessoas que são débeis, que não compreendem o valor desta vida, o verdadeiro valor, as Escrituras, a oração, a comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor, de falar com Deus, de andar com Deus, de viver com Deus. Esta é a realidade, isso não é uma utopia, isso é verdade que nós alcançamos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós cremos, é por isso que estamos aqui, porque sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. O mundo não sabe, irmãos. Essa festa da bodas do Cordeiro começará com o milênio. Assim Jesus disse, comeria mais uma vez a Páscoa no seu reino messiânico. Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, no reino milenar. Jesus pegou o copo de vinho, deu graças e disse, tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, aí ele disse, até que venha o reino de Deus. Em Lucas 22, 15, 18, o próprio Cristo sempre profetizou, sempre falou do reino de Deus, o reino milenar, irmãos. As testemunhas de Jeová acreditam que esse reino vai ser aqui na terra, mas essa terra, ela vai ser purificada e transformada. Cristo vai fazer um reino milenar para a igreja e para todos os seus convidados que participarão da bodas do Cordeiro. Por isso que João fala no versículo 9, na parte B, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O registro de tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que deu a João estas palavras. E João escreve, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Não é um engano, não é um engodo, não é uma utopia. Você não está acreditando por acreditar. Você não está nesta igreja por estar. Você não está louvando a Deus por louvar. Tem um fundamento, tem uma base, tem um caminho para você. Você sabe em quem tem crido e sabe, confia no Senhor, porque estas são as verdadeiras palavras de Deus. A palavra que fortalece o nosso coração, irmãos, que nos ajuda a viver uma vida de santidade, de pureza para o encontro do Senhor Jesus. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, e o nosso lugar está segurado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como devemos nos alegrar, como ordena o texto, e como deveríamos estar mais incentivados em trabalhar para o nosso Senhor, porque assim cremos. Não podemos chegar nesta festa, irmãos, de mãos vazias, pois somos convidados e ao mesmo tempo a noiva e queremos agradar o nosso amado Salvador. Não podemos chegar de mãos vazias. Precisamos trabalhar, precisamos fazer, precisamos comunicar este reino para as pessoas, para serem convidadas, para elas adentrarem a este reino. Seu parente, sua tia, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, quem quer que seja, seus vizinhos, precisam ouvir sobre este reino de Deus. Desde já devemos desfrutar destas verdades reveladas a nós, os seus servos, coisas gloriosas que não chegou ao conhecimento dos homens ímpios, mas Cristo nos revelou pelo seu Espírito, mediante as Escrituras, para que tenhamos esperança diante de um mundo tão desesperador. As pessoas com bases nessa terra, que estejamos prontos, irmãos, para esta grande festa, que estejamos prontos para encontrar com o nosso noivo, o nosso amado Salvador, e dizer com ele, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, o teu reino é para sempre, a sua glória é para sempre. Nós estamos aguardando isso, irmãos, não estamos aguardando trevas, não estamos aguardando tribulação, não estamos aguardando as forças deste mundo, estamos aguardando o retorno de Cristo, para nos levar ao encontro, para nos levar para a casa do Pai, e casarmos com o Senhor para sempre, e nunca
nunca mais estarmos longe dele, estarmos no braço do Senhor, de eternidade a eternidade, de glória em glória, de louvor em louvor, para todo sempre. E é isto que espera a mim, e é isto que espera você nesse dia e para sempre. Feche os teus olhos e vamos orar para a glória do nome de Jesus. Bendito seja Deus, o nosso Pai. Ó Deus e Pai, nós te damos graças pela sua misericórdia, pela sua grande compaixão para com as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a compreender melhor a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser a noiva santificada, preparada e ataviada para estar ao encontro do Senhor. Que o Espírito do Senhor venha nos ajudar, que o Espírito do Senhor venha nos libertar, ó Deus, e o sangue de Cristo possa lavar as nossas vestes a cada dia, que estejamos prontos, preparados para o encontro do Senhor, para o arrebatamento, meu Deus, ao encontro do Senhor nos ares, junto com os teus servos, que ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares, adentraremos, ó Deus, as mansões celestiais, junto com os teus anjos, meu Senhor, louvaremos o teu nome, entoaremos cânticos de louvores a ti, ó Deus. Ajuda-nos para que isso se concretize nas nossas vidas. Nos lava no teu sangue, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos liberta de pecados que estão nos agarrando e atrapalhando a comunhão do seu povo com o Senhor, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Não há pecado, ó Deus, que o Senhor não perdoa, não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar, não há pecado que o sangue do Cordeiro não possa tirar. Toca, meu Senhor, no teu povo, nas suas ovelhas, na sua igreja, nos teus filhos, e que esta palavra possa nos libertar a cada dia. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelista Sérgio.